A paz do Senhor. Hoje a palavra do Senhor está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não desviavam e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não desses ouvido à minha voz. Amém? O que essa palavra hoje o Senhor quer nos ensinar? Tem alguns pontos aqui que é importante nós aprendermos, que isso nós trazemos para a nossa vida no dia a dia. O primeiro ponto aqui, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O primeiro ponto é esse. Não é porque você ou eu aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e único que nós estamos livres do mal. Não. O diabo, sim, ele não pode mais tocar na nossa vida. Isso é fato porque está escrito, que ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para nos tragar, que assim diz a palavra, ou seja, ele fica ao nosso derredor. Mas também não impede dele jogar os dardos dele jogar vamos dizer assim, uma isca, jogar algo para nos chamar a atenção, que vem assim até mesmo se você não estiver firme na palavra, os teus olhos vai querer cobiçar, os seus olhos vai querer desejar, e aí você vai chegar próximo dele, aí sim ele te pega. Por quê? Porque você não está confiando em Deus. Porque você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e único tem que entender algo. A sua batalha não é mais física, é espiritual. Porque quando você, que ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, você está vivendo nesse mundo, você acha que a luta que você está enfrentando, as dificuldades, é consequência do seu trabalho, é consequência porque todo mundo passa por isso. Não, porque você não entende ainda que a sua luta é espiritual. Você só vai entender e vai começar a guerrear por igual quando você aceitar Jesus Cristo na sua vida. E você que aceitou, você que está aqui, então você sabe que a sua briga, a sua batalha é espiritual. E se sua batalha é espiritual, então você tem que viver como a palavra de Deus diz, viver em espírito e em verdade. E quando você faz isso, você fica na presença do Senhor. Então a chance do diabo e seus mensageiros vier contra você é muito pequena, mas se você se afasta, você começa a fazer mal aos olhos do Senhor. É o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Deus o libertou, Deus era com ele.
Mas Deus o abandonou? Não, foi o povo que abandonou. Entenda algo, Jesus Cristo nunca vai te abandonar. É nós que geralmente abandonamos Jesus, porque ele fica parado esperando. Se você está com ele, ele está contigo. Se você para de ir com ele, ele para de ir contigo. É simples assim, porque tem um livre-arbítrio. Entenda algo, Jesus Cristo nunca vai entrar no teu coração forçando algo para você mudar, para você fazer o que ele quer, não. Ele vai sim te orientar e te mostrar, através do Espírito Santo do Senhor, o que é certo, o que agrada a ele. Vai de você ter a escolha de fazer ou não. Se você faz, você está próximo dele. Se você não faz, você se afasta dele. É o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Se afastou de Deus. Então, o que aconteceu? Veio os midianitas com tudo para destruir o que Israel fez. E vinha, e não adiantava ele produzir, não adiantava ele construir, não adiantava que ele perdia tudo. E às vezes está acontecendo isso na sua vida. Às vezes está acontecendo isso, você constrói, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Então começa agora a meditar no que você está fazendo. Busca mais o Senhor, peça perdão para Deus, se converta dos seus maus caminhos, porque às vezes você não entende o que está acontecendo, é isso que está acontecendo. E você vê aqui, ó, e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você vê, os midianitas destruíram tudo que eles estavam fazendo. Aí chegou um ponto que eles se empobreceram de uma tal maneira que não tinha mais nada. Chegou no mínimo do mínimo de sobrevivência. Agora eu pergunto para ti, é necessário você chegar nesse ponto na miséria? Está destruído? Não chegou o ponto agora, através dessa palavra, de você dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor e mostrar para Ele, Senhor, eis-me aqui. Muda minha história, me ensina o que eu tenho que fazer, me perdoa as minhas falhas, me perdoa os meus pecados, eu pequei perante Ti. Não é mais fácil você chegar agora e fazer isso do que você ir mais para o fundo do poço? Se está acontecendo isso na sua vida, então a palavra é para você. Seja você que aceitou Jesus Cristo ou não aceitou Jesus Cristo. Porque uma coisa é certa, o diabo não brinca de ser diabo, ele vai destruir a sua vida, ele é enganador, ele vai destruir a sua vida, não fica na ilusão. Ele vai destruir sua vida, mais cedo ou mais tarde a sua alma vai estar entrelaçada com a dele para nunca mais você sair. Aí você, além de você sofrer nessa terra, você vai sofrer para a eternidade com ele. Desperta, está na hora de você acordar, peça perdão para o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor, clame a Ele, para que Ele venha assim atentar ao seu clamor, a te buscar, a te salvar da onde você está, porque enquanto você não clamar, enquanto você não pedir, enquanto você não reconhecer, Deus não vai estender a mão. Você vê aqui, ó, que o povo clamou por Ele. Clamou. E na hora que ele clamou, o que aconteceu? Ó, e sucedeu que, clamando aos filhos de Israel por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz sair e vos tirei da casa da servidão. Você vê que Deus o libertou, como Deus também tem libertado você. E aí o que você está fazendo para o Senhor? Você vai, você busca, você clama, Deus te liberta e você volta para os caminhos errados. É o que aconteceu com o povo aqui, ó. E ele continua, ó, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expeli diante de vós, eu vos dei a sua terra. Ou seja, você vê, Deus tem te abençoado, você sabe disso, você tem saúde, você tem uma família abençoada. Deus tem te dado tudo que você quer, mas você o abandona. E é por isso que você fica nesse alto e nesse baixo e você não entende. Aí sabe o que acontece? Você fica acusando Deus. Você fica culpando Deus, que Deus te abandonou. Ah, se Deus existisse, Deus tinha mudado a minha história. Se Deus existisse, Deus mudava a história desse mundo. Não tinha tanta miséria. Ai, não tinha tanta guerra, não tinha tanta violência. Se Deus existia, ai, que não sei o que, coloca um monte de... Isso é coisa do diabo colocando na sua cabeça.
Porque Deus nunca abandona os seus. É nós que abandonamos a Ele. Põe isso na tua cabeça. É você que abandona Jesus. É você que abandona Deus. E aqui ele está dizendo aqui, ó. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desses ouvido à minha voz. Está vendo? Deus alertou para o povo, não temos deuses desse povo. O povo foi lá, temeu. E Deus fala contigo, não tema o Deus desse mundo que é o diabo, não sirva a ele, ouve a minha voz, ouve Jesus Cristo que morreu na cruz para te salvar, e você não ouve, você quer fazer da sua maneira, e aí está dando errado e você fica acusando Deus, fica mais revoltado, fecha mais o teu coração. Aí a palavra de Deus hoje está te alertando, a mim e a você, nós temos que ficar na presença do Senhor, não importa o que for, quanto mais luta, mais nós se entregamos para o Senhor, e só tem uma maneira de fazer isso, é lendo a Bíblia todos os dias, para você ter conhecimento da palavra, é orando todos os dias, jejuando, buscando no Senhor fortalecimento, clamando ao Senhor a misericórdia, se humilha perante o Senhor, não perante os homens, abre a porta do teu quarto, entra dentro dele, fecha lá e ali você humilha em oculto para o Senhor. É isso que Deus quer. Ele quer ouvir o teu clamor, buscando a Ele, se humilhando para Ele, porque você precisa dele, não é Deus que precisa de você. Entenda algo, Deus não precisa de nós. É nós que precisamos dele, ele nos criou. Ele é dono de tudo isso que está nesse mundo, tudo foi criado por ele, tudo acontece pela permissão dele. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade do Senhor, acorda. E você fica com esse orgulho, com essa prepotência toda, para quê? Só sofrendo e achando que vai comover a Deus com os seus choros, com as suas lamentações? Não. Você abandonou Cristo, então se anima e busca o Senhor de fato e de verdade. Se você não sabe buscar, clame a Ele, peça perdão, fore da tua maneira, mas busca o Senhor, leia a Bíblia, saia dessas rodas de escarnecedores, saia do meio desse povo que fica fofocando, falando mal do outro. Porque aquele que fala mal do outro, se levanta contra o outro, ele é maldizente, isso vai trazer maldição para ele. E você está no meio desses escarnecedores, para com isso. E você não entende porque sua vida não muda. Não é porque a pessoa aos seus olhos você julga que a pessoa é ruim, que faz isso, faz aquilo, faz coisa errada, é malfeitor. Não. Você tem que ver conforme os olhos do Senhor. Agrada o Senhor eu ficar aqui? Pergunta. Será que Jesus Cristo ficaria nesse lugar? Pergunta para si mesmo. Você vai ver que a resposta vai ser não. E se a resposta for não, então sai daí. Porque o que acontece? Nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E geralmente, 99% é nós que causamos o problema, é nós que entramos no erro, seja num casamento, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, seja na saúde, seja no que for, nós que cometemos o erro, porque foi a nossa escolha. Entenda, Jesus Cristo nunca vai mudar a tua história se você não querer ser mudado. Ele nunca vai fazer uma transformação interior em você, se você não for querer ser transformado. Ele nunca vai impedir você de seguir o caminho que você quer, quando você não ouve ele. É como ele está dizendo hoje nessa palavra. E como que ele vai impedir? Somente com a palavra. Ou você crê, ou você não crê. É assim que funciona. O povo de Israel presenciou a glória do Senhor. E mesmo assim caiu. Por quê? Porque foi passando tempo, gerações e gerações, a palavra foi esfriando, a história da salvação de Deus, libertação de Deus foi esfriando, e o povo foi esfriando, e assim vai, e assim está acontecendo. E assim acontece com a nossa vida. Aonde está Deus? Cadê Jesus Cristo?
O mundo está defamando todo dia Jesus Cristo, colocando ele como coitadinho, como que não vai resolver nada, que é fábula, é mentira, vamos viver a vida, porque essa vida é uma só. Vai caindo nessa conversa. Vai caindo nessa conversa. Você vê aqui, ó, que aqui, como ele está dizendo aqui no final, aqui, ó, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam. E os expeli de diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. E aí? A palavra está falando comigo, está falando com você. Vai de você querer acreditar ou não. Você vai dar ouvido para o Senhor e vai se arrepender e se converter dos seus maus caminhos? Ou vai continuar nos seus pensamentos achando que não, o ano que vem eu vou fazer diferente e vai mudar? Vai esperando. Vai esperando que vai mudar com a força do seu braço. Você vai continuar na mesma ilusão. Chegou o tempo, né? Chegou a hora de você tomar uma atitude e começar a caminhar para o Senhor. Entenda algo. Se você morrer hoje e você não tiver Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, confessou Ele, não desceu nas águas do batismo, hoje, do jeito que você está, você confessa hoje, desce nas águas e morre, você vai para o céu. Você confessou, desceu nas águas do batismo, continua no pecado, Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. É fato, não existe acordo. Tem dúvida? Leia a Bíblia, que você vai entender. Busca o Senhor, que você vai entender. Você fica atrás de homem, de profecia, de querer saber o que vai acontecer com a sua vida. Se preocupe com o que vai acontecer com a sua alma, se você não buscar o Senhor. Você está vendo como é a ilusão do mundo? O mundo quer que está te levantando já vários falsos profetas. Né? Hoje tá todo mundo vai atrás de revelação para saber o que vai acontecer com a vida dele. E sendo que Jesus não está preocupado. Ele está te ensinando você a se preocupar com a sua alma. Por quê? Porque a única promessa que Jesus fez foi a salvação da nossa vida, da vida eterna. Então você não tem que ficar preocupado com o que vai acontecer com você amanhã. Você tem que estar preocupado com a sua alma hoje. Como que eu vou estar em comunhão com o Senhor? Como que eu vou estar agradando o Senhor? É isso que a palavra está nos ensinando hoje, dando o exemplo que aconteceu com o povo de Israel. Porque quanto mais na miséria ele estava, o povo aqui, que você viu aqui no começo, mais ele fazia covas, mais ele se enfiava em caverna. E assim às vezes está acontecendo na sua vida. Quanto mais luta você está enfrentando, mais você está se fechando. E a palavra de Deus está falando, acorda, desperta, sai dessa caverna, busca o Senhor, clame a Ele, porque Ele vai te responder. A decisão é sua. Cabe você decidir ou não. Você está doente? Quer ser curado? Quer ser curada? Então clame ao Senhor, leia a Bíblia, confesse as palavras que está aqui, que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, nossas dores e enfermidades. Creia na palavra e confesse todo dia, toda hora, cada minuto, cada segundo da sua vida. Mostre que você crê na palavra, que você vai ver que essa doença vai ser curada e o milagre do Senhor vai acontecer. Está na miséria, comece a clamar, comece a buscar o Senhor, é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor que me faz caminhar em pastos verdejantes, que me leva para as águas tranquilas de descanso. Começa a confessar a palavra de vitória, é o Senhor que me sustenta. Está com briga no casamento, está com briga com filho, com discórdia. O que Deus uniu, o homem nem o separa. Os meus filhos são herança do Senhor. Comece a confessar, comece a crer. Para você fazer isso, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Clamar ao Senhor todos os dias, porque é somente com a palavra que você vai vencer o mal. Não é com conversinha fiada, não. Não é com cochimão, é palavra para alegrar o seu coração, não os seus ouvidos, não. É palavra para você empreender, aprender e praticar. Porque você está em guerra espiritual. Quando você acordar que você está em guerra espiritual, você tem que acordar rápido, porque quando você demora para acordar, aí vai ser tarde. Então desperta, essa palavra para mim e para você. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.